Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o piroxicam. O piroxicam pode causar reações adversas a nível hematológico, ou seja, o piroxicam pode causar reações adversas a nível do sangue. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Antes de começar a abordar sobre as reações adversas a nível hematológico que o piroxicam pode vir causar, quero deixar bem claro que a intenção desse vídeo é educativa, na tentativa de trazer informações relevantes à nossa proteção e cuidados que devemos ter principalmente durante o uso deste medicamento. Mas falando sobre reações adversas do piroxicam, a Anvisa deixa bem claro que no caso das reações adversas é qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional. Deixa bem claro nessa frase aí, ou seja, toda reação adversa não é intencional e ela muitas vezes acontece de uma maneira que não é para prejudicar o paciente. Todo e qualquer paciente pode vir apresentar reação adversa de todo e qualquer medicamento, porque todos os medicamentos apresentam reações adversas. No caso do medicamento, a intenção de administrar o medicamento é para tratar uma doença, uma dor e melhorar a qualidade de vida do paciente. Por isso que os medicamentos têm que ser prescritos sempre pelo médico, tá certo? O médico avalia e indica o medicamento para a situação certa, para a doença certa, para os sinais e sintomas certos, tá certo? Então, você, sempre que antes de tomar o medicamento, lembre muito bem que todo medicamento tem reações adversas. Por isso que sempre eu oriento você, se apresenta algum tipo de dor, ou seja, se o corpo está reclamando de alguma coisa, você tem que se dirigir para uma consulta médica, onde um profissional de saúde vai lhe avaliar. Muitas vezes essa dor pode ser sinal e sintoma de início de algum tipo de doença que pode ser diagnosticado pelo médico. Antes de começar a abordar aqui com vocês sobre as reações adversas do piroxicam a nível hematológico, é importante você compreender inicialmente sobre o mecanismo de ação do piroxicam. Uma vez que você compreende o mecanismo de ação do piroxicam, você vai conseguir compreender este conteúdo. No caso do mecanismo de ação do piroxicam, a interação com a resposta imune e da inflamação através da inibição da síntese de prostaglandina é a primeira ação que acontece no mecanismo de ação. Então, essa interação com a resposta imune e também com a resposta inflamatória do piroxicam vai acontecer o que? Ele vai inibir a síntese de prostanose, incluindo assim as prostaglandinas. Isso mesmo, o piroxicam inibe a produção de prostaglandina em nosso organismo. Para a gente compreender melhor a reação adversa do piroxicam a nível hematológico, temos que entender a função da prostaglandina em nosso organismo. Mas qual é a função da prostaglandina em nosso organismo? As prostaglandinas causam uma maior permeabilidade capilar e também têm o poder da quimiotaxia, atraindo células como macrófagos especializados na fagocitose, na resposta celulares, resultante principalmente durante o processo inflamatório. Quanto às reações adversas do piroxicam a nível hematológico, esse medicamento pode vir causar sangramento em consequência da inibição de plaquetas. As plaquetas circulam na corrente sanguínea em sua forma inativa. Quando há necessidade de conter, por exemplo, uma hemorragia, elas são ativadas, agregando e assim acelerando a formação do coágulo. Sendo assim, podemos aí concluir que as plaquetas exercem assim um importante papel na coagulação sanguínea. Outra reação adversa que pode vir a acontecer em pacientes que estão fazendo uso do piroxicam a nível hematológico, outra reação adversa que pode acontecer é a neutropenia. A neutropenia ela consiste numa redução da contagem de neutrófilos no sangue. Se for grave a neutropenia, há aumento do risco e de gravidade de infecção causadas principalmente por bactérias e fungos. Mas nesse caso que eu estou me referindo aqui, a neutropenia causada pelo uso contínuo ou pelo uso do piroxicam, tá certo? Outra reação adversa que pode vir a acontecer quando o paciente está fazendo uso do piroxicam é a eosinofilia. No caso da eosinofilia, é o nível elevado de eosinófilo no sangue, que é um tipo de célula de defesa do nosso corpo, conhecida como
eosinófilo, tá certo? Então, essas células respondem principalmente às reações alérgicas. Então, se você tem uma reação alérgica, os eosinófilos aumentam em nosso organismo. E quando aumenta, nós chamamos de eosinofilia que o paciente está apresentando. Podemos citar também aqui para vocês como reação adversa do piroxicam a nível hematológico quando o paciente apresenta leucopenia, que é um baixo nível de glóbulos brancos do sangue que pode interferir na capacidade de combater infecção. Então, a leucopenia é quando os glóbulos brancos estão abaixo dos níveis normais. Então, no caso da leucopenia, aqui que eu estou citando para vocês, é uma consequência da reação adversa do piroxicam. Além dessa que eu citei para vocês, o paciente pode vir a apresentar como reação adversa também ao piroxicam a pancitopenia, que é uma redução do número de eritrócitos, leucócitos e plaquetas no sangue periférico, ou seja, baixos níveis de eritrócitos, leucócitos e plaquetas abaixo dos valores normais em nosso organismo. Além da leucopenia e pancitopenia, o paciente pode vir a apresentar também trombocitopenia, que é um baixo nível de plaquetas que pode ser causado por doença subjacente. Algumas causas comuns são gravidez, altitude e efeitos colaterais de medicamento, como no caso nós estamos falando aqui do piroxicam. Então, a trombocitopenia ela pode ser causada como reação adversa do piroxicam a nível hematológico. Outras reações adversas do piroxicam a nível hematológico, esse medicamento pode causar como reação adversa no paciente a anemia aplástica. Mas o que é anemia aplástica, enfermeiro? É uma condição rara em que o organismo deixa de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas novas. A anemia aplástica se desenvolve como resultado de dano à medula óssea, nesse caso. Outra reação adversa do piroxicam que pode vir causar no sangue do paciente é a diminuição do hematócrito e também a diminuição da hemoglobina. Se o paciente estiver sendo atendido pelo médico e ele relatar para o médico que ele faz uso do piroxicam, o médico pode ter um raciocínio clínico melhor, porque o piroxicam causa a diminuição do hematócrito e também da hemoglobina. Além dessas duas que eu acabei de citar para vocês, o piroxicam causa reações a nível hematológico, como depressão da medula óssea. Mas o que é depressão da medula óssea, enfermeiro? Que o piroxicam pode vir causar como reação adversa a nível hematológico. No caso da depressão da medula óssea, ocorre quando a medula óssea para de produzir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas em número suficiente para todo o corpo, tá certo? Então todas as células sanguíneas que precisam da medula óssea para ser produzida, então acabam sendo ali, vamos dizer, sofrer com a depressão da medula óssea, e a quantidade de produção de glóbulos brancos, plaquetas e também glóbulos vermelhos é reduzido em consequência dessa depressão da medula óssea. Então eu acabei de citar agora aqui para vocês sobre anemia plástica e diminuição do hematócrito, hemoglobina e também depressão da medula óssea. Vejam que neste vídeo eu citei várias reações hematológicas do piroxicam que pode vir causar a nível hematológico. A nível do sangue, vamos especificar aqui para vocês, tá? Quais são essas reações que eu acabei de citar para vocês, como no caso, sangramento, inibição de plaquetas. O paciente pode vir a apresentar também neutropenia, eosinofilia, leucopenia, pancitopenia, trombocitopenia e anemia plástica. Então, cada um desses aqui eu fui citando e fui relatando e dizendo o que é cada um desse tipo de reação. Além dessas reações que eu citei também a diminuição do hematócrito, da hemoglobina e depressão da medula óssea. Então, todas essas reações que eu acabei de citar são reações que acontecem a nível hematológico, ou seja, a nível do sangue. Quando vai acontecer esse tipo de reação? Esse tipo de reação vai acontecer quando o paciente está fazendo uso do piroxicam, tá certo? Estou relacionando essas reações adversas do piroxicam a nível hematológico, estou relacionando ao uso deste medicamento. Então, uma vez que o paciente está fazendo uso do piroxicam, ele pode ou não apresentar esse tipo de reação adversa.
E você que está chegando agora nesse vídeo e você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Estou deixando também aqui na descrição desse vídeo o link da nossa loja e também o link de afiliado. Assim você pode ajudar esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.